Quero saudar a você com a paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Estamos juntos aqui para a nossa lição de número 2, desta série de lições Corpo, Alma e Espírito, a lição número 2 sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Este vídeo é a aula comentada, também um pouco simplificada, Nós fizemos essas duas versões aqui no canal, sendo que a versão tradicional deste canal é esta versão que nós disponibilizamos para você. 3 tópicos e 3 subtópicos, com uma didática um pouco diferenciada, mas nós apresentamos ela porque aqui eu particularmente uso a cada semana na Escola Bíblica Dominical e tenho feito pelos últimos 26 anos. Não é assim? Então, nesta lição comentada, que é este vídeo aqui que você está, nós vamos estar caminhando junto com a lição, que nós temos aqui do nosso CPAD. As duas são baseadas na mesma lição, só que uma nós fazemos um roteiro separado com uma disponibilização um pouco diferenciada, E a lição comentada aqui, este vídeo aqui, então nós vamos caminhar junto exatamente aos tópicos da nossa lição. Então, mais uma vez, o título da lição segunda é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A base bíblica para este estudo está em Salmo 139, não é isso? E logo depois nós vemos a introdução e o primeiro tópico, e o que nós vamos fazer aqui nesta aula em particular é que nós não vamos estar lendo porque não entendemos de explicar cada ponto do tópico, Vamos, no entanto, usar esta oportunidade para te dar algumas ideias de interação deste material, deste assunto, na sua sala de aula com o aluno. Através de perguntas e através de textos bíblicos, nós vamos tornar este assunto mais vivo para eles, ou pelo menos essa é a nossa intenção. E se nós conseguirmos, com certeza vai ser uma bênção. Então, o primeiro tópico, se você tem a revista aí com você, ele é intitulado, na página 13 da revista do professor, A Maravilhosa Obra de Deus. Antes deste tópico, a última frase da introdução, eu gostaria de lê-la porque vai ser a base do meu primeiro comentário ou interação com os alunos acerca desta lição. Diz o seguinte: somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Então, nosso primeiro tópico, eu vou usar esta palavra emprestada da introdução, a palavra fé, tá? Quando nós entramos no tópico, temos a maravilhosa obra de Deus, aí você tem o primeiro subtópico escrito do pó da terra, então há uma explicação, da criação do universo, da criação do homem. No tópico 2 tem Deus, o autor da vida, então falando do segmento da vida, depois de Adão e Eva, a continuação. E logo depois, no terceiro subtópico, tem a individualizada formação integral. Então, mais detalhadamente, falando sobre a criação do corpo, da alma e do espírito na realidade da gestação ou na realidade do corpo humano. Então, quando eu leio sobre este tópico, eu teria uma primeira pergunta para interagir com a sala de aula acerca deste assunto. Qual é? Eu anotei aqui. Por que é preciso fé para entender sobre o ser humano, corpo, alma e espírito? Então, fé, por que? Por que é preciso? Então, eu quero lembrar-nos de alguns pontos daqui. O primeiro, como Adão foi criado. E aí, se nós nos lembrarmos de como Adão foi criado, nós vamos poder entender por que é necessário fé. Quem se lembra como Adão foi criado? Claro que isso eu estou fazendo com você uma interação que você vai estar fazendo, se você decidir de fazer assim, na sua sala de aula. Irmãos, como Adão foi criado? Então, alguém vai lembrar, é até uma boa oportunidade para ter, a participação dos alunos. Ora, Deus fez um boneco do pó da terra e soprou nos seus narizes, o fôlego de vida. Agora, isso existe na nossa realidade que nós conhecemos ou reconhecemos? Não. Então, para crer na formação ou na criação de Adão, segundo o que a Bíblia nos apresenta, é necessário fé. Por que é necessário fé? Porque não existe réplica disso debaixo do poderio humano. Nós jamais poderíamos fazer um boneco de terra e trazer a vida. Principalmente, jamais conseguiríamos, mas um detalhe ainda extraordinário é o nível
complexo ou complicado, né, desta vida, com os seus órgãos, com toda uma funcionalidade que até o dia de hoje o homem continua a aprender sobre ele à medida que a tecnologia vai avançando. Então, primeiro, por que é preciso fé para entender sobre o ser humano? Porque a maneira que Adão foi criado foi uma maneira que é necessária de fé para nós crermos que Deus fez assim. Mas foi. E, na verdade, até o autor comenta-nos aqui, é a base de um livro que nós temos aqui, né, que o ateísmo, ou seja, aqueles que acham que não houve uma criação divina para o homem, a explicação deles necessita mais fé do que a nossa. Então, vamos continuar com a nossa, graças a Deus, porque também nós cremos em Deus, amém? Então, como Adão foi criado? Segundo ponto, para não lembrar de como nós precisamos de fé, como Eva foi criada. Essa aí, então, até porque tem menos detalhes, né? E, ao mesmo tempo, detalhes mais estranhos para o nosso entendimento humano. Adão dorme, Deus serra uma costela de Adão e, a partir de uma costela, forma a mulher que seria sua companheira. Então, somente tendo fé em Deus para nós aceitarmos, porque a questão de fé, ela não é entendível pela matemática do homem, pela ciência que o homem conhece. É por isso que nós precisamos de fé. Mas é uma boa oportunidade de você perguntar como é que a mulher foi criada, né? Uma boa lembrança para os nossos irmãos. E é preciso de fé, irmãos, para crer isso? Claro que é preciso de fé para nós crermos nisto. Como o ser imaterial, você pode colocar isso com essas palavras, ou pode colocar a parte imaterial do homem, que seria a alma e o espírito, né? Como o ser imaterial, ele é criado dentro do ventre, que é parte da nossa lição. Nós acabamos de ler os tópicos aqui, né? E você com certeza já leu também toda a descrição, todo o texto aí que o pastor Silas nos deixou. Então, como o ser imaterial é criado dentro do ventre? Como? Ou seja, hoje, nosso conhecimento da biologia já sabe que quando as duas células femininas, né, do óvulo com o esperma masculino se juntam, então elas formam uma só célula e começam a se multiplicar. Então, os cientistas estão satisfeitos em explicar como o corpo humano, ele torna-se uma realidade. Eles não podem explicar como o primeiro ser humano veio ao mundo e a primeira mulher. Nós aceitamos pela fé a explicação bíblica, mas eles conseguem explicar daqui para frente o que aconteceu. Apesar da parte material do homem, do ser humano, ser explicável, a parte imaterial, ou seja, o corpo se entende, mas e a alma e o espírito? De onde vem? Que matéria é essa se não se pode tocar? Amém? Não são células que formam a alma e o espírito do homem. Então, pela Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus dá a cada ser humano a sua personalidade. A nossa personalidade não está no corpo. O corpo não é nada sem o nosso ser. E este agora, criado por Deus, é imortal. Ele vai ter um destino eterno, seja o céu perto de Deus, seja o inferno distanciado de Deus por toda a eternidade. O ser imortal humano, né, ele vai viver ou vai existir para sempre daí para frente. Ele não é eterno como Deus, que não teve um princípio. No entanto, ele é imortal, ele teve um princípio criado por Deus e segue. Então, o homem, pela sua biologia que Deus criou, ele consegue gerar o corpo de um outro homem. No entanto, a alma e o espírito, a parte imaterial, nós precisamos ter fé, aleluia, para entender, para saber, para confirmar o que a Bíblia diz, que é Deus quem dá a vida a cada um. E a última colocação nossa aqui seria como Deus conhece e expõe o que está no íntimo do coração do homem, não é isso? Através da palavra. E para isso eu quero deixar alguns textos bíblicos. Se você tem uma aula mais simplificada, alunos que são mais
não é mais simples, mais devagar para ler um pouquinho e explicar os textos, você pode escolher 2 desse texto. Eu marcaria o de Salmo 139, de 1 a 4. Eu vou ler Jeremias 17, 9 e 10 também. Eu vou ler todos estes textos aqui com você, tá? 2 Samuel 12, 1 a 7. Esse aqui você também pode ler com a turma. E eu vou ler ainda Salmo 103 e 14. Então, estes que eu não sublinhei, talvez se você, dependendo da turma, pode pular, né? Ou você escolher só um. O do Salmo 134 é o que nós temos aqui, né? Inclusive, do 1 ao 4 é o que nós temos como leitura, a base da nossa lição, né? Leitura bíblica em classe. E, através dele, nós vamos ver a comprovação bíblica daquilo que nós estamos falando. De que é necessário fé, mas que a palavra de Deus expõe para nós de onde vem. Que Deus está por trás de tudo isso que nós conhecemos hoje. Vamos ao texto de Salmo 139, por exemplo, do 1 ao 4. Diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo, ó Senhor, tudo conheces. Então nós vemos aí este último tópico evidenciado, né? Deus conhece e expõe o que está no nosso coração, na sua palavra. Então, o salmista diz, eu sei disso, que o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, conhece o meu andar, conhece os meus caminhos, até sem eu falar nada, o Senhor me conhece. Então, evidenciando que o nosso Deus conhece o nosso mais íntimo, em verdade, até aquilo que nós não conhecemos. Vamos ver aí o texto de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e o versículo 10. A palavra de Deus diz o seguinte, 17, 9 e 10, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí o versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus aqui por boca do profeta está dizendo que o coração humano ele é enganoso, que ninguém em verdade conhece a profundeza do seu próprio coração. Eu acho isso super interessante, porque nós como seres humanos, nós pensamos que nos conhecemos, mas aí, de repente, você até conheceu ou escutou de um psicólogo, né? E essa pessoa é a sua formação, é o que ele se dedicou a fazer, a observar e a ler assuntos sobre o ser humano, e de repente ele te faz uma pergunta que te faz descobrir você mesmo. E você diz: meu Deus, eu não sabia que eu era assim, que eu pensava assim, que eu reagia assim, né? Então, nós, neste caso, não precisamos do psicólogo dizer isso para nós, porque a palavra de Deus já nos diz que o coração do homem, ele é enganoso. Quem o conhece? Então, Deus está dizendo para nós que há caminhos nossos, há realidades íntimas no nosso coração, no profundo do nosso ser, que nós desconhecemos. E que, no seu cerne, ela é maldosa, ou seja, há mal. E esta origem, nós também conhecemos pela Bíblia, é por causa da nossa natureza pecaminosa. Não é assim? Se não for o Senhor em nós e a nossa obediência à palavra de Deus e a alimentação da palavra, a tendência do ser humano, por causa da sua natureza pecadora, ela é má, ela é distante de Deus, né? No entanto, Deus diz: eu esquadrinho, ou seja, eu consigo entrar nos buraquinhos que ninguém entra, que nem você sabe. E eu conheço para quê? Para que quando eu julgue perfeitamente, justamente. Eu pague segundo as obras, segundo o fruto das ações, não é? Segundo os caminhos de cada pessoa. Então, por causa da justiça, Deus, ele diz, não é? Evidencia o que nós colocamos aqui, como Deus conhece e expõe. Precisa fé disso. Precisa fé para saber, para entender que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Precisa fé. Ao mesmo tempo, para mim, porque eu vivo isso, é óbvio. Mas quem desconhece, quem não aceita a realidade de Deus, precisa ter fé para aceitá-la. Mas eu e você que somos
pessoas de fé, que cremos nesta palavra, entendemos esta realidade. Segundo o livro de Samuel ainda, é um texto também um pouco longo, mas que nos permite ver isso. Capítulo 12, né? Versículo 1 a 7, uma história bem conhecida nossa, mas que mostra o Senhor conhecendo a realidade de cada um de nós. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 7 diz: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo o homem rico, um viajante, ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E a história continua aqui, não é que Natã vai relatar para Davi. Mas o que eu vejo aqui? É o Senhor conhecendo e expondo o que está no coração do homem, através da sua palavra. Não só Deus conhecia o que Davi fez, totalmente, mas Deus, conhecendo a Davi, sabia como lidar com Davi. Ao contar esta história por boca de Natã, ao gerar este sentimento de Davi em relação a essa história, que ele não sabia que era uma história, entre aspas, inventada, mas ele pensava que realmente era o caso de um homem com cordeiro, com a cordeira, e outro que tinha muitas, e o outro só tinha uma, né? Então, revelou a justiça dele. E na hora que Deus diz por boca de Natã que este homem é você, então ele entende a justiça de Deus pelo sentimento de justiça que ele teve naquele momento. Ou seja, essa profundidade de compreensão, irmão, só Deus tem de nós. Eu quero nos lembrar que Deus nos conhece mais do que nós. E Deus sabe tratar conosco, aleluia, da maneira certa. Muitas vezes nós vamos a ajudas de fora, a livros, a vídeos, a conselhos, que não vão chegar aos pés da sabedoria e do lugar certo que tem que acertar. É esse que é mais importante. Que Deus não erra. Aleluia. O homem podia dizer a Davi: você errou nisso, faça aquilo. Passe por cima disso. Se humilhe nisso. Para a direita ou para a esquerda. Mas Deus, que conhece o homem, sabe expor e sabe curar e sabe levar ao caminho de justiça, porque ele é Deus e ele nos ama. Então, é necessário fé, e nós a temos, para saber que Deus conhece e Deus sabe expor e Deus sabe lidar conosco. Então, homens e mulheres de fé, em nome de Jesus, vamos atentar para o conselho de Deus. Vamos voltar para ouvir a palavra de Deus e não o conselho de fora, porque nós temos fé que Deus, o Deus da sabedoria bíblica, nos conhece mais que os melhores psicólogos deste mundo. Nos conhece mais do que as pessoas mais capazes filosoficamente deste mundo. Deus nos conhece, nós decidimos por fé neste Deus que criou corpo, alma e espírito, entender que ele expõe pela palavra e esta palavra nos sara. Eu termino com o texto de Salmo 103 e versículo 14, que diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Que coisa linda! Como Deus conhece a nossa estrutura. Tanto que somos pó no sentido físico, de poucos dias, de uma fragilidade física, mas de uma fragilidade emocional, aleluia, e de uma necessidade espiritual dele para nós
estarmos e permanecermos nele, esta lembrança da parte de Deus faz com que a sua misericórdia esteja sempre disposta para o nosso favor. A não ser que nós, como Israel fez por muitos anos, se foi por isso que ele foi ao cativeiro, fecharmos a nossa cerviz para desobedecer, para negar a vontade de Deus, para não voltar ao Senhor, para não pedir ao Senhor, antes buscarmos outras soluções. Se nós fizermos isto, o Senhor não vai poder, por causa da sua justiça, nos ajudar. Mas se nós clamarmos ao Senhor, mesmo que no erro como Davi estava nas mãos dele naquele dia, estava um adultério e estava um homicídio, mas o Deus maravilhoso falou com ele, expôs para quê? Para salvação, para arrependimento. O que aconteceu? Ele se arrependeu. O Salmo 51 é a prova do arrependimento de Davi. O Senhor o restaurou, fez pagar o preço, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos. É lei justa de Deus para com as nossas vidas. No entanto, ele restaurou não só as coisas humanas, mas a sua alma, o seu espírito, para a glória do nome de Deus. Então, nós vimos aqui uma aplicação para a sala de aula do tópico primeiro, acerca de como é necessário fé para entender, não é, esta realidade do corpo humano, tanto como seu princípio, primeiro homem e mulher, como na continuidade do nosso caminho. No tópico número 2 da lição, então eu estou falando agora já da página 14, começando lá embaixo, diz o corpo e a glória de Deus. Então nós temos aí o divino tecelão, no segundo subtópico, entendimento e louvor, e no terceiro subtópico, princípios e regras, ok? O primeiro é uma coisa bonita aí, mas uma explicação direta, não é? Nós não vamos comentar. No segundo, esta palavra entendimento, eu gostei dela, para fazer mais uma vez algo que nós vamos conversar com os alunos. Entendimento, e eu juntaria a ela uma outra palavra semelhante, consciência. E a pergunta é, como o entendimento e a consciência de que nós somos criados por Deus altera o nosso dia a dia? O fato de que nós cremos que há um Deus no céu criador, que criou o primeiro homem e a primeira mulher, mas que cria e que dá cada alma. O fato que nós cremos que Deus está no trono e é soberano. O fato que Deus dá liberdade de escolha ao homem, ou seja, toda a realidade que nós aprendemos por fé da Bíblia Sagrada. O fato de nós entendermos isso e termos consciência desta realidade, deste Deus que nos criou, que tem controle da vida, o que isso muda o nosso dia a dia? Nosso dia a dia. E aí, deixa o pessoal falar, né? Para mim, o que muda, eu vou dar uma ideia aqui, ele é o dono da vida. Ele tira e ele dá. Ele tira e dá a vida. Não só a gente aprendeu, né, o texto de Jó 1 e 21, e Jó 2, 8 a 10, né? Jó estava naquela realidade e ele confessa isso aí, né? Então, o fato disso, quando eu sei que ele é criador, eu me humilho diante de Deus, porque ele dá e tira. Foi o que Jó falou, no sair, no volto. Mulher, cala-te. Ele pode dar o bem, não pode tirar. Bendito seja, em tudo ele não pecou contra o Senhor. E a consciência de que nós dependemos, que a nossa vida depende de Deus, nos traz isso. A consciência de que nós somos criados por Deus nos faz entender de que ele, Deus, diz ou dita o que é certo ou errado para ele. Não é o certo e errado para nós, é certo e errado para ele. Isso é minha. Você pode ter outras ideias dentro do contexto da sua sala de aula. Quando nós temos consciência de que Deus é o nosso criador, o que muda na nossa vida? Para mim, se Deus é criador meu, se Deus é Senhor sobre todas as coisas, ele tem poder para ditar o que é certo e errado. E eu conheço, né? A gente que conhece a Bíblia sabe disso. Ele diz o que é bom para o homem ou destrutivo. Não só ele diz, mas ele sabe mais do que as pessoas deste mundo.
Volto a dizer, nós muitas vezes procuramos recursos humanos. E Deus deu ao homem a sabedoria natural, a capacidade de conhecer e reconhecer, de observar e aprender. E nós fazemos como seres humanos proveito disso. Mas se a sabedoria, se a psicologia, se a sociologia, se a ciência do homem é boa, eu quero nos lembrar que a de Deus é melhor, é maior, é mais profunda. Então o crente tem acesso a uma sabedoria que toda a ciência do mundo não tem. E às vezes nós desconhecemos isso porque nós não meditamos, não buscamos a companhia, o conhecimento, o relacionamento com o Deus desta palavra, porque a revelação que eu estou falando está aqui, às vezes escondida para os nossos olhos. Mas quem gasta tempo com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, vai conhecer mais e mais. E graças a Deus que nós, a cada semana, estamos aqui, né? E você vai falando isso no contexto da sua sala de aula. Você vem aqui na sala de aula para aprender, né, da palavra de Deus. E isso nos ajuda. Então, o fato de que Deus criou, e aí pode ter mais algumas ideias. Agora, um terceiro coisa que nós vamos passar, no tópico número 4, né, subtópico, princípios ou regras, é mais uma coisa que eu gostaria de comentar na sala de aula. Porque o que o pastor nos colocou aqui é que, no contexto do Novo Testamento, no Antigo Testamento existiam regras. Deus sempre teve os seus princípios. Mas para fazer o homem entendê-lo, conhecê-lo, no contexto do princípio, ele fez entender através de regras. E a lei é uma série de regras. Não só do que é certo e errado para com Deus, mas entender quão graves são os pecados dependendo da punição que Deus dá. Então, se a punição, como até Davi falou, olha, se roubou uma ovelha, vai pagar 4. Essa era uma punição que Davi não estava dando da sua cabeça, era da lei. A lei dizia que se você fizesse isso, tinha que pagar quadruplicado, ok? Então, Davi estava repetindo a justiça de Deus. Mas tinha crimes em Israel que se pagava com a vida. Então, com certeza, um crime que se paga com a própria vida é mais sério do que um crime que se paga pagando quadruplicadamente mais aquilo que se fez, ok? Então, Deus se fez conhecer através de regras. Mas vindo à plenitude do tempo, veio Jesus. E ele, a partir de Jesus, começou a explicar a ideia maior, o projeto maior de uma salvação que seria agora aberta, pregada para toda a humanidade. Pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício, o perdão do pecado, porque o problema da humanidade é o pecado. Mas Jesus veio pagar agora o preço do pecado, de uma vez por todas, não precisando mais de sacrifício de animais, mas alguém alcançaria agora o perdão através da fé. Olha aí a fé, que precisa para crer neste Deus, Criador, agora precisa-se para crer em Jesus, aquele que no seu sangue pode perdoar os pecados. Agora Jesus vem e começa a pregar para o povo lá judeu e diz, olha, a lei dizia isso. A lei dizia, não adulterarás. Eu, porém, Jesus, vos digo, se você atentar para uma mulher, ou seja, abrir o olho e olhar para ela e desejar no seu coração adulterar com ela, você já pecou. Então significa que Jesus veio trazer uma lei mais rígida. Mas, ao mesmo tempo, ela não vem com os mesmos detalhes de que, como lá, você vai ser apedrejado. Já não existe mais isso no contexto do Novo Testamento. Ninguém mais é apedrejado, no contexto do Novo Testamento, pelo adultério. Então, esta regra torna-se um princípio. Qual o princípio aí? Não só Deus conhece, não é só os seus atos. O juiz, a cidade, o vizinho vê os teus atos. Deus conhece o quê? O seu coração. Então, veja que a dimensão do Novo Testamento, a dimensão da onde Deus queria chegar, aleluia, é muito mais profunda. Mas este Deus que conhece o nosso coração, e nós cremos nele pela fé, está dizendo, isso é pecado, e é pecado, o pecado foi consumado, como diz Tiago, no ato. No entanto, ele foi gerado no teu coração, no meu coração, ok? Então, nós vemos que um processo de regras da lei passou a ser um processo de princípios no Novo Testamento.
E apesar de Deus não colocar isso pode, isso não pode, e muitas colocações da Bíblia, vocês devem fazer assim, vocês devem fazer assado. Bem fazes isso, aquele que segue ao Senhor teme, aquele se aparta do pecado. Será que não está dizendo para nós nos apartarmos do pecado? Está. A colocação é diferente como princípios, mas nós já aprendemos e tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Você vai ver que a lei, com exceção das coisas que são cerimoniais que cumpriram em Jesus, e das coisas que são civis, que são relacionadas só com a nação de Israel, mas toda a parte moral da lei, de roubar, de matar, de justiça, essas coisas, vai se repetir no Novo Testamento e numa dimensão de princípio, mas que faz ela ser mais profunda, como demos o exemplo aqui do adultério. Ou seja, botar em princípio ao invés de regra não fez mais leve. Não deixou-nos livres para pecar um pouquinho e decidir se assim pode. Não. Pelo contrário, apertou o cerco para nós. E a única saída que nós temos, eu quando sempre vejo isso, eu falo, meu Deus, quem então poderá? Quem poderá viver, né? E obedecer? Se a gente não podia como ser humano na época da lei, e agora? Só podemos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele, aleluia, que quando nós pecamos, Ele não nos deixa. Quando nós estamos indo a caminho do pecado, ao caminho do mundo, algo dentro de nós, se você é crente, como eu sou crente, a gente se sente, a gente se acaba. E algumas vezes na nossa vida, nós cometemos. E é o mesmo Espírito Santo que diz, você pecou contra Deus. E nos fica dentro do nosso coração e nós temos que pedir perdão e temos que voltar. Agora, se a gente fechar a serviço e continuarmos numa vida de pecado, aí é outra história. Então nós estamos mudando de caminho, do caminho estreito para o caminho largo. Mas enquanto nós não mudarmos de caminho, o Espírito Santo não nos deixa, aleluia. Ele nos traz ao princípio, ele nos lembra da palavra. Tudo isso é Bíblia, né? Eu podia estar montando um monte de versículos aqui, mas eu estou explicando para nós aqui, trazemos aos nossos alunos, a questão dos princípios bíblicos, não é? Que, na verdade, não são mais leves do que a regra, mas que é uma nova maneira de expressar que, em verdade, é mais profunda, cabida ao Novo Testamento. Então, nós temos o texto que o pastor colocou aqui para nós, né, do 1 Coríntios 10, 31, que ele até citou aqui para a gente, não é? Ele diz, fazer tudo para a glória de Deus é o princípio que está aí. Você pode ler este texto, como o texto de 1 Timóteo 2 e 9, que fala da palavra pudor e modéstia. Não diz, não pode usar batom, não diz tem que ter o cabelo quantos centímetros, 20 centímetros para cima, não diz que tem que fazer isso ou fazer aquilo, o tamanho da saia, ou não pode usar isso, ou pode, não diz. Diz palavras como essa, princípio, pudor. O que é pudor? É guardar o que é privado, privado. Então ninguém tem que dizer quantos centímetros tem que ter o decote, não. Ou do homem, quanto apertado fica, ou quanto, sei lá, irmão, não quero, não diz, irmão, não tem regra. Mas o princípio não nos deixa livre do pecado, pelo contrário. Diz se não tem pudor, ou seja, se tá querendo mostrar, acabou, tá errado. Tá errado. Porque Deus pede de nós o pudor. E a modéstia? Essa daí foi uma palavra, inclusive, que me pegou uma certa vez. Uma vez eu contendi com Jesus. Ai, até engraçado isso, né? As coisas da vida, a gente se abre os olhos para as coisas do mundo aí comecei a colocar umas roupas, umas coisas assim interessantes, que eu achei bonita, era tal, etc, coloquei. E comecei a usar, e eu dizia para Deus, eu senti alguma reaçãozinha lá no íntimo do espírito, né? Mas eu me dava grande desculpa, eu falei, isso não tem nada, não estou mostrando nada, não tá indecente, né? Então eu estava me defendendo. Agora, por que eu estou me defendendo? É porque tem alguém me conscientizando, é o Espírito de Deus. Aí um dia, pela graça de Deus, porque Deus é bom e maravilhoso, eu estava lendo a Bíblia, aleluia, e cheguei a um versículo como esse, eu não me lembro se foi esse, mas eu acho que foi esse mesmo. E que a palavra estava lá, modéstia. Aí quando, irmão, essa palavra parece que saltou da Bíblia para cima de mim, eu digo, eita, meu Deus, tá aí, tem pudor, mas não tem modéstia. Tá aí, tá aí. Naquela hora o Espírito Santo me convenceu. Aleluia. E aí eu peguei aquelas pecinhas, aquelas coisas todas e botei de lado, porque isso não convém para aqueles que querem agradar a Deus, aleluia, na sua vida. Amém. Priorizam agradar a Deus. Agora, é uma colocação diferente. Você pode dizer, olha, o que é pudor para você não é para mim. O que é modéstia para você não é para mim.
Existe essa... Existe, principalmente na palavra modéstia, mas mesmo no pudor. Como que nós resolveremos? Qual é a realidade do Novo Testamento? O Espírito Santo. Agora, tem uma coisa, irmãos. Eu e você, vou dizer eu para ficar mais fácil. Eu posso dizer para Deus o que eu disse, mas Senhor, não tem nada de errado. Que isso? Não estou mostrando nada, não estou fazendo isso, não tá. Eu podia ter passado por cima do assunto da modéstia. Não, mas também não é assim. E nós passamos. Nós temos o nosso querer, nós temos o nosso que nós cremos, o que nós queremos e etc. E a gente, irmão, empurra a nossa agendinha até contra Deus. Agora, isso não significa que Deus não nos falou, não nos fez entender. Aleluia. Principalmente aquele que teme, aquele que busca o Senhor, ele nos dará a direção. Quem quer encontrar a resposta de Deus. Irmão, e quem não está encontrando? Ore por ele para que encontre. Então, este é o contexto do Novo Testamento. A gente não vai mais jogar pedra. A gente não vai mais apedrejar, expor. Não. Cada um é livre. Deus sempre deixou nessa liberdade. Agora, o Espírito Santo, se habita nele ou nela, vai redarguir no seu coração. Qual é o nosso dever? Orar por nós mesmos, por ele ou por ela, para que o Senhor faça a obra. E aquele que apresenta a palavra, seja na escola dominical, seja o pastor da igreja, tem que ser usado por Deus para ler a palavra toda, para explicar o que é de Deus e o que não é de Deus, para permitir pela palavra o Espírito Santo falar no nosso coração. Então, daí os princípios estão aí, tem outros textos aqui, né? Tiago, eu não vou ler aqui não, mas leia, irmão, esse texto aqui, ó. Não amei o mundo, nem o que no mundo há, né? Quem ama ao mundo, o meu amor não está nele. 1 João, perdão aqui, deixa eu voltar aqui. 1 João 2, 15, 16. O tempo está passando, por isso que eu não estou querendo ler esse texto com vocês. Mas estes são todos textos que mostram princípios. Que aí você pode fazer esse trabalho na sala de aula. Olha, irmãos, vamos ler este texto aqui. Que princípios, o que Deus está querendo ensinar por estes princípios? Que exemplo de coisa a gente não pode fazer? E alguém vai dar um exemplo. Não, esse negócio de andar no mundo é ouvir música do mundo, por exemplo. Alguém vai se ofender, vai dizer, não tem problema com isso. Deixa Deus trabalhar. A palavra diz claramente, o que é do mundo é inimizade contra Deus. Amizade com o mundo, o que é amizade para o mundo? Você vai dizer, é relativo, é relativo. O Espírito Santo, melhor do que nós, sabe falar aos corações. Lembra de como ele falou ao coração de Davi através da historinha? Lembra? Pois é, ele é o mesmo Deus que sabe falar aos nossos corações. Agora, o que nós não podemos deixar de falar e ler é a palavra como é. Aleluia, porque esta é a voz de Deus. E quando um crente que é crente de verdade escuta isso, irmãos, aí o Espírito Santo pega essa palavra, junta com a amizadezinha que ele já está tendo com o mundo, e qualquer forma que e você não tem que apontar o que é. Não precisa, porque o Espírito Santo já lembrou a ele. Aleluia, agora deixa ele, ou ela, ou eu, ou você respondermos a Deus, porque é esta resposta que nós vamos dar conta diante de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Que maravilhoso é o nosso Deus, né, irmãos? Terceiro tópico e último do nosso estudo de hoje é o corpo e a coletividade, também um assunto bem interessante. No primeiro subtópico ele fala da prática relacional, ou seja, o contato físico, e como a Bíblia fala da realidade de nós nos unirmos fisicamente, estarmos juntos, né? Até o texto de Atos capítulo 2, né? A igreja estava sempre junta, tinha tudo em comum, todos os dias se reuniam no templo e nas casas, e comiam pão juntos com alegria e singeleza de coração. Então, nós vemos aqui esta união, né? Desde que Deus formou ou criou ou escolheu um povo para si, Israel, existia não só as realidades propostas por Deus para a vida familiar, mas a vida congregacional também, as festas que os uniam, né? As realidades de culto que os uniam para estarmos juntos, porque Deus nos criou para isso. Tudo que mudar isso está contrário ao princípio, tá aí de novo essa palavra. E a Bíblia é este livro dos princípios de Deus, mas também o livro das regras. Escute, por favor, vou lembrar você, porque eu estou lembrando a mim mesma, aleluia, que os princípios não anulam as regras, pelo contrário, eles fazem as regras mais profundas.
Escute, porque o Deus que deu a regra, ele não mudou de matar ser diferente, de roubar ser diferente, de cobiçar ser diferente. O Deus que disse não cobiçarás, lembra? É o mesmo que disse não cobiçarás no Novo Testamento. Só que agora no Novo Testamento, ele tem acesso direto pelo Espírito Santo ao coração do homem. Então, o cobiçar agora não é visto só na hora que você falou ou que você foi pegar, não. É visto aqui dentro, aleluia. É muito mais profundo. A regra não mudou, mas o princípio faz com que você tenha efeito dele desde o momento que ele nasceu, que ele foi gerado no seu coração, e graças a Deus pelo Espírito Santo que capacita isso. Então nós vimos o primeiro, a prática relacional, o segundo, a prática congregacional, não é? Então alguns que têm lançado, não é, uma ideia de que nós podemos cultuar sozinhos, podemos ler a Bíblia sozinhos, podemos, enfim, ser crentes sozinhos, e não precisamos de uma instituição, porque ela está corrompida, e isso não é de Deus, e em Atos dos Apóstolos é diferente, etc, etc. Não só estes estão falando coisas que estão erradas em relação à Bíblia, porque a igreja ali se reunia congregacionalmente, mas os princípios que estão regendo estes pensamentos também estão errados pela Bíblia. E eu vou deixar para este tópico 3 um texto para você estudar com os alunos na sala de aula. Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. Mas antes tem a história da tecnologia e do culto que ele mencionou aqui, não é? Quando, então, as três coisas que ele fala aí, primeiro, contato físico, a segunda, a igreja em templos ou dos desigrejados, e a terceira, a tecnologia. É um culto ou é show, né? Nós vamos usar este texto de Mateus 18 para ver o que a gente aprende aqui em relação a essas três coisas. Quais são as três coisas? Primeira coisa é o contato físico. E a segunda coisa é o pessoas no templo ou versus os desigrejados. E a terceira coisa é a tecnologia, né? Culto, é culto ou é show? Né? É culto ou é show? Então vamos lá ao texto de Mateus, capítulo 18. E a gente pode usar este texto para ver o que a gente aprende dele em relação a este assunto aí. Né? Essa seria a última interação que eu proponho para você na sala de aula. Mais uma vez, nós temos neste canal a nossa aula tradicional, 3 tópicos, 3 subtópicos, onde a maneira didática desta classe nos permite ensinar de uma maneira diferente, mas então eu não faço muitas colocações de trabalho assim na sala de aula. Ele é um estilo mais ensinado mesmo, e que, como eu disse no princípio, é o que eu uso na sala de aula, ainda que uma vez ou outra, com certeza, eu pego uma dessas ideias de interação através de um texto bíblico, principalmente, e a gente faz uma interação com os irmãos na sala de aula. 18, versículo 15 a 20, diz o texto assim, olha: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Aí você já lembrou que texto é esse, né? Aí olha a primeira coisa que eu vejo aí. Se tem problema entre os irmãos, está se falando do quê, irmão? De relacionamento. Para o meu irmão ter podido pecar contra mim, problemas e soluções. Precisa ter igreja, precisa se encontrar para ter problema, irmãos. Ok? Se eu sou desigrejada, eu não tenho problema com os irmãos, eu tenho um monte de problemas. Porque não vai evitar os problemas da vida, e nem os interiores. Aliás, estes aumentam. Mas relacionais vai evitar estes problemas porque eu não estou me relacionando com ninguém. Agora, dentro do contexto da igreja, e é o contexto para o qual Jesus Cristo, que é ele que está falando aqui, Mateus, né? Falou, explicou e prescreveu, porque o princípio de Deus é que os irmãos, o povo de Deus, esteja junto. Agora, ele sabe, ele nos ensina a lidar, que quando estamos juntos e que um peca contra o outro, ele diz, primeira coisa, vai ter com ele. Só se exercita esta realidade da palavra de Deus quem está no princípio da palavra de Deus, que é estar junto, tá vendo aí? Então já estamos aprendendo o que é a Bíblia. Ou seja, eu e você podemos dizer, a Bíblia nos diz que nós devemos estar juntos até para ter problemas. Ele não quer o problema, ele nos ensina como não ter problema. Agora, quem não ouvir, vai acontecer porque é a nossa natureza. Amém? Mas tá aí, se não te ouvir, leva com 1 ou 2, pela boca 2, 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se não te escutar, versículo 17, diz-o à igreja. Então agora você vai ver aqui a autoridade da igreja. Aleluia! A autoridade da igreja.
Dize a igreja. E se também não escutaram a igreja, consideram um gentil e publicano. Então, se verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, que desligardes na terra será desligado no céu. Tá vendo aqui? 2 ou mais de vós concordarem na terra de qualquer coisa que pediram, isso vai ser feito pelo Pai que está nos céus. É o versículo 19, tá? Então, o que eu vejo aí? A autoridade da igreja. Quando a igreja entrou em questão, como instituição, como autoridade, os irmãos foi feito saber a liderança da igreja. Mas aquele irmão não quis dar ouvido à liderança da igreja. Então rompeu, né? E a autoridade da igreja, então, seja considerado fora. Porque este grupo tem uma comunhão, tem uma identidade, tem um gerenciamento. Então, essa história de igreja, instituição, é bíblico. E foi Jesus quem falou, por inferência deste texto aqui. Será que não está claro? Está claro. Agora, para quem não quer que esteja claro, não vai estar claro. Mas este julgamento é interior e quem faz é o Espírito Santo de Deus. Qual é o nosso dever? Pregar a palavra, ensinar a palavra, ler a palavra de Deus. Então veja que esta aula é uma bênção. Estamos repetindo uma mesma realidade divina que Deus nos está ensinando neste dia. E eu oro a Deus que o Senhor use você na sala de aula para ensinar esta verdade, com amor, aleluia, com graça espiritual, para que ela possa trazer fruto, aleluia, porque alguém pode estar sendo tentado, alguém pode estar dando já ouvidos a esta mensagem maligna, não é? Contra a igreja do Senhor Jesus, mas estamos ensinando a palavra. Versículo 19, vem falar sobre a comunhão espiritual da igreja. Comunhão espiritual da igreja. O que diz 29? Também eu vos digo, é Jesus dizendo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. É Jesus dizendo, intercedam juntos. Se vocês concordarem numa intercessão, aleluia. Ele está dizendo, nós, eu, meu Pai do céu, ele estava aqui na terra, vai ouvir de uma maneira diferente, porque há um mistério na comunhão da igreja, nessa história de corpo espiritual de Cristo, chamado igreja. Foi Deus quem instituiu, aleluia. E ele diz, quando vocês concordarem em oração, ele não desfez que o homem deva, como ele mesmo disse, entrar no seu quarto e falar ao Pai Celestial em segredo, mas ele disse algo extraordinário, que é princípio de Deus. Que 2 ou mais concordem em oração, e o Pai se moverá, aleluia. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e a última coisa que eu quero falar aqui, reunidos em nome do Senhor, isso é que é culto. Pode ser culto em casa, da família, pode ser culto da comunidade aqui, a vizinhança, fazer um culto em casa, da congregaçãozinha do bairro, da grande sede da igreja, tão reunidos em nome do Senhor. Ele diz, aí estou eu no meio deles. Agora, nós nos reunimos em nome do Senhor para fazer o quê? Para fazer o quê? Essa é a última pergunta que você pode fazer aí para a turma, né? Louvar congregacionalmente. Você pode louvar sozinho em casa, mas nós nos reunimos em nome do Senhor para louvar ao Senhor. É bíblico, irmão, demais. Para todo lado, a instituição do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o povo se reunia e louvava ao Senhor. Aleluia. O que mais? Para orar, já até tem um texto aqui que já falamos, né? Quando se reúne, se concorda em oração. Para ler a palavra, sempre foi assim, desde o princípio e até hoje. A Bíblia é cheia de exemplos, se reunia, abria a palavra, abria o texto, falava da palavra de Deus. Para ensinar, para exortar. E para os dons espirituais serem manifestados. Serem manifestados. Né? Para que dons espirituais na nossa casa para nós mesmos? Não, irmãos. Os dons espirituais é para a edificação da igreja.
Tudo que Deus deu no nosso contexto do Novo Testamento é para a igreja, é para o corpo de Cristo. Então tudo isso existe no contexto do culto para a edificação da igreja, porque nós ali nos reunimos todos em nome do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua classe neste domingo, explicando sobre o corpo, aleluia, lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Amém.